Num livro estava escrito assim: se você ficar doente, procure um médico, pague a consulta, porque o médico precisa viver. Ele lhe dará uma receita com medicamentos e vá à farmácia, compre esses medicamentos, porque o farmacêutico também precisa viver. E você pegue esses medicamentos, vá para casa, jogue tudo fora, porque você também precisa viver. Parece uma brincadeira, mas tem o seu fundo verídico, né? E muito sério. Quanto mais você toma medicamentos químicos, mais você se intoxica. E nós estamos perdendo o equilíbrio orgânico, a harmonia orgânica. Nós estamos promovendo essa desordem no nosso corpo. Com o estilo de vida que nós temos, tudo artificial, antinatural. Nas cidades, então, é incrível como a gente está em desarmonia com a natureza e acaba adoecendo. Até o ar que nós respiramos é ruim, é poluído demais, é barulho para tudo quanto é lado, é violência, né? É esgoto correndo a céu aberto nas favelas, etc. E tem também uma coisa muito errada, que as pessoas não entendem bem, é os tais de micróbios, os parasitas, os micro-organismos. É a culpa deles porque nós adoecemos? Vamos distinguir. Parasita significa que come da mesma mesa. São os vermes, por exemplo. Os vermes comem a nossa comida ou o nosso sangue. Tem que ser eliminados. Fazem um mal muito grande à nossa saúde. Roubam nossas energias, a nossa disposição. Nos deixam anêmicos. Então, vermes são inimigos. Porém, os micróbios, usando esse termo antigo, micro-organismos, né? Micróbios, são nossos amigos. Ao culpar o micróbio como causador dos seus males, o homem não quer reconhecer o erro próprio, porque, contrariando as leis naturais, cada qual se converte no pior inimigo de si próprio, dizia um autor. Então, a culpa não é simplesmente do micróbio, a culpa é nossa. Sem micróbios, sem bactérias, ninguém vive. Nem existe vida vegetal, nem animal sobre a Terra, se não houver esses micro-organismos para ajudar a digestão, para fazer a limpeza no ambiente, são os comedores de lixo, né? No nosso intestino, para nós podermos assimilar, nós temos uma flora intestinal maravilhosa, que os antibióticos destroem completamente, e aí nós adoecemos, porque não assimilamos mais corretamente os alimentos, né? E nós damos a culpa nos micróbios. Micróbios nunca podem causar uma infecção se nós não deixarmos duas coisas para eles. Quais são essas duas coisas? Matéria estragada e temperatura elevada, febre. Então tem que ter alguma matéria estragada no corpo. O intestino muito preso, matéria estragada. Resto de alimentos que não digeriu, alimentos estragados, medicamentos que também não foram absorvidos, que estão aí deixando o corpo todo intoxicado. E aquilo fermenta. Um dia vai fermentar e aí vem a febre. Se ela sair, se a febre sair, ela é curativa. Se ela ficar dentro, ela é destrutiva. Um autor alemão dizia assim: dá-me uma febre e curarei qualquer doença. Ninguém é capaz de fazer nada melhor do que a natureza. A natureza é nossa mãe. Ela é perfeita porque o Criador dela é perfeito. Ninguém supera a natureza em eficiência em relação à nossa saúde. Então a natureza é nossa amiga, nós precisamos dela. Sempre que nós a agredimos a nós próprios. Nós não podemos viver em desarmonia com a natureza. E você sabe usar os elementos da natureza?
Você sabe? Quais são esses elementos? O ar, o sol, a água, a terra, as plantas, os alimentos naturais, o exercício, o descanso. Quem usa isso corretamente vai ter saúde, porque vai deixar o sangue limpo, vai ter disposição, energia vital, imunidade. É isso a base verdadeira da saúde. Não confunda as coisas. O ar tem que ser puro, dia e noite. O ar é o primeiro alimento, o primeiro remédio da nossa vida. E muitos respiram ar contaminado nas cidades, em ambientes fechados demais. Muita gente no inverno, em ambientes completamente fechados, não se renova o ar. Isso prejudica demais. O sol. Quanta gente doente porque não apanha sol. A serotonina, por exemplo, tão importante para a saúde, para combater doenças, para evitar a depressão, entra pelos olhos, apanhando o sol. Tem gente que não apanha sol, tem até medo de apanhar sol. O ditado popular diz assim: onde não entra o sol, entra o médico. Então, precisa apanhar sol. Água. Quanta doença desaparece usando água. Tem escritores alemães famosos, autores de livros. Sebastian Kneipp, que era um religioso, escreveu um livro, A Minha Cura pela Água. Luiz Kühne escreveu o livro Cura pela Água. Eu tenho esses 2 livros, são fantásticos. Então, só com banhos, banho de assento, banho de tronco, banho genital, banho de imersão, fricção com água fria, e assim por diante. São muitos os tipos de banhos que tiram as febres de dentro, que tiram as toxinas do corpo, que reorganizam uma digestão ruim, que ajudam um sono tranquilo, como escaldapés com água quente, eliminam as sinusites. O banho genital, só na parte genital, lavando com água bem fria. É impressionante como tira dores de cabeça, como energiza todo o sistema nervoso. Por isso não pode nem fazê-lo à noite, porque acaba perdendo o sono. Tem que fazer durante o dia, longe da hora de dormir e longe das refeições. Então, só pela água a gente cura tanta coisa, eu falo por experiência, eu uso bastante e recomendo. A água opera maravilhas para a nossa saúde. Até o fato de não beber água adoece a pessoa. Os rins não podem trabalhar bem. Temos que beber bastante água, pura, natural. E cuidado, sem química, sem flúor. É um perigo o que nós estamos fazendo tomando água com flúor. É perigoso para a saúde. Se tomar um pouquinho de flúor puro, a gente morre. Para que colocar isso? Deus não criou água com flúor assim. Criou água natural. E hoje, porque se contamina tudo, agora há o pretexto de que tem que purificar colocando a química. Jamais. Para a saúde é um veneno. Então, nós estamos sujando o sangue continuamente, e sangue sujo é doença. Sangue limpo é saúde. Nós não estamos cuidando. E com a água nós poderíamos ajudar. Outro fator é a terra, outro elemento natural. A terra absorve, refresca, purifica, cicatriza e acalma. É o melhor contra-veneno, melhor calmante, melhor cicatrizante que se conhece no mundo. A melhor pomada é aplicar barro no corpo. Uma queimadura, desaparece até o sinal dela, se aplicar logo argila, porque a argila ela tem os elementos que o corpo precisa, os minerais. E tem sílica e alumínio na sua composição, são altamente cicatrizantes. A terra remove tumores até, puxa para fora toxinas, aplicar no baço, no fígado, nos rins, no intestino, quando está com infecções, com febres. Então, a terra é um laboratório de vida e nunca um laboratório de morte. E foi usado sempre na história da humanidade, com excelentes resultados.
Nenhum inseto venenoso, nem cobra venenosa, nem vespa, nem escorpião, nada pode nos matar se nós usarmos corretamente logo a argila úmida, a terra úmida. O índio no mato é mordido de cobra, se cura, se livra assim. Ele não tem médico lá. Mas tem a farmácia de Deus, gratuita, perto dele. E ele sabe aproveitar. Hoje o índio está se voltando para as cidades, para os medicamentos químicos, e está todo ele adoecido também, enfraquecido, cada vez mais intoxicado. Enquanto ele não fazia isso, ele tinha uma saúde invejável. Muita saúde eles tinham, nem gripe conheciam, não conheciam nem sequer uma gripe. Hoje estão morrendo de gripe, também os índios. Então, nós estamos desligando cada vez mais da natureza, não usando esses elementos naturais. As pessoas não sabem se alimentar, comem qualquer tranqueira, passado no micro-ondas, tudo passado pelo fogo, tudo frito, porque é gostoso, né? Alimentos fracos, industrializados, refinados, empobrecidos nos seus nutrientes, como arroz branco, trigo branco, açúcar branco, os 3 assassinos brancos, né? Nós não estamos usando as plantas que têm valor medicinal, que são tantas, são milhares de plantas que têm valor medicinal nesse nosso país. Elas podem nos desintoxicar, elas podem combater infecções, combater vermes, combater vírus, bactérias, fungos, elas podem cicatrizar, elas são incríveis as plantas. São digestivas, são diuréticas, basta conhecê-las para recomendar corretamente. Então precisamos usar os recursos da natureza, porque para ter saúde não precisa de dinheiro. A saúde está ao alcance nosso, ao alcance de todos. Tem muita gente que diz, eu estou doente, não tenho dinheiro, então tenho que morrer, porque não posso pagar um médico, nada. Não é assim. E os antigos que não tinham dinheiro, o índio que não usa dinheiro lá no mato, então não pode ter saúde? Os bichos não lidam com dinheiro, não pode ter saúde? Tire esses conceitos falsos da sua cabeça. Saúde ninguém compra. Ninguém. Saúde a gente faz no dia a dia, pelo estilo de vida que a gente leva, pela harmonia que nós temos que ter com a natureza. Olá, posso tomar um minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos, porém depois da 25ª edição eu resolvi não mais editá-lo em gráfico. Fiz apenas o e-book, então só encontrado na internet. Antigamente esse livro era assim, Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, 2 volumes, com 134 páginas a mais, e imprimi para mim. Então, é uma preciosidade e é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros, de tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção.